Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de abril de 2024. Hoje o título do vídeo é Economia, a Rússia em modo de sobrevivência. Eu vi uma série de eventos onde se discutia isso, inclusive com economistas da Rússia, autoexilados na Europa, depois da invasão à Ucrânia. E achei muito interessante, eu compartilho muito dessas visões e resolvi divulgar para vocês, né? Obrigado a vocês, conto com vocês para inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Até fevereiro de 2024, a economia da Rússia, apesar de sanções feitas já a partir de 2014, a economia da Rússia vinha muito bem. Eram sanções frouxas, xoxas, né? Era perfumaria, nada que atingisse de fato a economia russa no seu coração, o que mudou depois de 2022. Tudo vinha vindo estável, bonitinho. Quando Putin anunciou que ele chamou de operação especial na Ucrânia, ninguém imaginava que seria uma guerra que já valia para o terceiro ano. Mesmo como ele anunciou na própria Rússia, todo mundo achava é um mês, é uma operação especial. Não mais que um mês, aí termina. E ninguém esperava que ia durar tanto, e ainda muitos não entendem quando isso vai terminar no horizonte. E aí todos veem que Putin estava errado, né? Ele também estava errado, ele imaginava que terminaria em um mês, e que tudo deu errado, tudo que ele pensava deu errado. Logo após a invasão, o russo médio ficou chocado, né? Após esse primeiro mês, né? Ficou chocado, não houve reunião do Conselho de Ministros no parlamento para justificar, apoiar essa invasão da Ucrânia. Não houve uma reunião no parlamento que ratificasse isso. Na realidade, como numa boa ditadura, o ditador Putin anunciou a operação, determinou a operação, o termo é melhor assim. Então vieram as sanções, logo começaram a vir sanções gradativamente, e os funcionários do Banco Central Russo passaram a ser gestores de crises, né? E continuam sendo até hoje. E gerou uma grande crise na economia da Rússia. Depois da invasão, continuou esse choque, né? As sanções trouxeram fizeram as reservas da Rússia ficarem bloqueadas, estão correndo o risco de serem usadas na reconstrução da Ucrânia e na guerra da Ucrânia, né? Putin também determinou que os não residentes na Rússia eles não pudessem retirar os seus ativos, né? Mais de 2.000 empresas saíram da Rússia, mas muita gente não teve tempo. Ele anunciou isso depois que muitos já se retiraram, tá? Então muita gente não conseguiu retirar os ativos. Então, a partir daí, a partir do fim do ano de 2022, o que eu chamo aqui, ele colocou a economia da Rússia numa coma artificial, né? Para ela tentar, no modo de sobrevivência, ver se consegue andar. Eles tiveram que lidar com sanções e também com os impactos econômicos das sanções e os impactos econômicos da guerra, sem dúvida nenhuma. E Putin não sabe o que fazer para resolver o problema econômico. E não sabe, não quer nem pensar sobre esse tema. Putin só pensa sobre a guerra, segundo pessoas próximas a ele que reportam isso sem serem identificadas. Então, como que uma economia a curto prazo ele viu alardeando, né, que dava bons resultados? Porque no início, em 2022, ainda que foram os bons resultados, tinha receitas da exportação de petróleo e gás, que era a galinha de ovos de ouro da Rússia, né? Mas isso acabou com os bombardeios, os ataques da Ucrânia no setor de energia, metade pelo menos, ou mais da metade, metade e um pouquinho mais, foram prejudicados, danificados ou destruídos nessas refinarias de petróleo e gás. Então, já não é o principal, a galinha de ovos de ouro da Rússia, né? O problema que agora está incomodando é a inflação crescente, ou seja, o povo está começando a sentir a inflação no bolso, versus a demanda, né? E de um lado tem a demanda, do outro a inflação crescente, e do outro lado o Banco Central da Rússia tenta limitar os gastos, né? E no outro lado, Putin estimula gastos para a sua máquina de guerra na guerra da Ucrânia. Então é um consequente existe um consequente aumento de preços e os gastos contínuos
para a guerra. Então, a economia deles, de fato, está numa situação muito difícil. No início da segunda fase da guerra, em fevereiro, mais violenta e genocida e criminosa, a Rússia gastava 8% do PIB em defesa. Aí ela passou a gastar já no final quando a coisa começou a entrar água, né? Já no início de 2023, 30% do PIB, e agora dizem que está gastando, segundo eles relataram, esses economistas, já está chegando perto de 40%. Quer dizer, nenhum país vai para frente gastando 30% ou 20% ou 40% do seu PIB na máquina de guerra. Para isso, inclusive, ele subiu muito os salários de quem está nas trincheiras. Ou seja, ele estava tendo dificuldade, as pessoas estavam fugindo, ele subiu o salário 4, 5 vezes de quem ia lutar e estava nas trincheiras. E aí conseguiu, então, uma certa adesão de soldados, né? Não porque tem mais população, é que eles deixaram se seduzir pelo dinheiro e estão indo para a morte, né? Aumentou também a demanda por armas, munições, material bélico de uma maneira geral. Isso fez com que a indústria bélica que lucra de fato com a máquina de guerra, mesmo tendo inflação, né? Isso tem, mas ao mesmo tempo isso pressiona a inflação. Se a Rússia continuar assim, mais cedo ou mais tarde, Putin terá que fazer as seguintes escolhas agora, no meu ponto de vista, né? Ou vai financiar a máquina de guerra, vai continuar financiando. Não, acho que a Rússia não aguenta, quebra, né? Essa é a minha opinião. Ou vai financiar o bem-estar das pessoas, acho que ele não é voltado muito para isso, mas precisa fazer, a melhoria da qualidade de vida da população. Ou tem que manter pensões no mesmo volume que ele está pagando hoje, inclusive os pensionistas que morrem na guerra, as mães, as esposas dos militares, né? E vai ter que reduzir a inflação. E todos esses aspectos, eles são impossíveis de serem feitos ao mesmo tempo. Eles são contraditórios. Então, ele vai ter que fazer essa escolha, né? A China estava ajudando muito ele comprando petróleo e gás, né? Mas ela diminuiu um pouco a compra desse petróleo e gás por causa das sanções contra 2 bancos chineses, por causa que eles estavam fazendo pagamentos internacionais para a Rússia. Isso não pode, estavam maquiando. Então a China está um pouco devagar. A China, na realidade, o que eu acho é que o Xi Jinping deve, né, se considerar não um inimigo do Ocidente, mas sim deve se considerar um concorrente comercial. Acho que aí ele vai ganhar muito mais do que colocar a China numa guerra. Ele não vai colocar, né? A Rússia está com problema em semicondutores, em computadores, chips, etc., e de tecnologia em geral. Os empresários russos, né, e os burocratas não estão felizes com a guerra, incrível, né? A não ser o pessoal do setor de armamento, mas em geral não estão. Por causa do isolamento da Rússia, das sanções, que o comércio sumiu com a Rússia, né? E muitos dos empresários que dizem que são ligados ao Putin ou são ligados a alguém do Kremlin, eles estão na lista de sanções. Então isso não deixa eles felizes, né? Então não estão satisfeitos. Isso pode gerar uma discórdia entre eles e o Kremlin, né? O maior problema, no entanto, talvez seja a cooperação entre universidades. A Rússia tinha muita cooperação com universidades americanas e europeias. Isso sumiu. Então, inclusive houve evasão de cérebros, que começou a guerra, eles saíram da Rússia, né? E cérebros privilegiados e aquelas pesquisas na fronteira do conhecimento, na fronteira da ciência, já não existem mais na Rússia. Cientistas estão também sendo patrulhados, o que eles não gostam, né? Você sabe que o mundo da ciência, em outros fóruns internacionais, a língua oficial é inglês. Então, o FSB, que é a antiga KGB, está patrulhando os cientistas e outras pessoas que têm ligações com o exterior, querem saber o que eles estão lendo, querem ver os artigos que eles estão vendo e que eles estão estudando. É um negócio que chegou ao nível do ridículo, né? Então, a Rússia, de fato, está com a economia em modo
Em modo terminal, eu diria, no modo terminal não é esse o título, né? Mas em modo de sobrevivência. Não existem trabalhadores para preencher vagas. Por exemplo, se a Rússia resolver aumentar o número de carros, não produzir, não vai conseguir, porque não tem trabalhadores. Foram embora. Quando começou as primeiras mobilizações, que não tinha incentivos em dinheiro, os trabalhadores foram embora. Então tem vaga sobrando e não tem gente para preencher essas vagas. Para preencher as vagas. Tanto que hoje, como as indústrias do Ocidente de carros saíram, elas dominavam o mercado na Rússia, hoje quem domina é a China, que tinha 2 montadoras, hoje ela vende 14 marcas de carros de montadoras diferentes na China. E depois da guerra vai aflorar um outro problema, não existe motivo para a Rússia pagar os mesmos salários que está pagando para a indústria de material bélico e para o pessoal que está na linha de frente. Vai haver um outro problema. Vai ter que decrescer esse salário, não vai conseguir. Na minha opinião, essa situação vai ter que ser resolvida, eu acho que em 12 meses no máximo, se não antes, vamos dizendo, extrapolando muito para frente em 18 meses. 1 ano e meio. O que é difícil, a Rússia vai continuar sangrando muito e sofrendo. Mas não vejo alternativa para a Rússia na economia. Assim como não é só minha, já aviso ao pessoal da desinformação russa, os defensores da Rússia, não vou entrar nesse tipo de debate aqui e nem em xingamentos, né? Vamos manter o nível, mas a Rússia está com um problema sério e a Rússia, depois da guerra, não será a mesma Rússia que é hoje. Ela vai existir, mas não será a mesma. Obrigado a vocês. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, paz e bem.